Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Meu nome é José Pupim de Oliveira. Eu estou aqui com três chapéus. Eu sou professor da FGV, mas eu sou o coordenador da área de administração e economia, junto com a professora Fabiana, na FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a nossa fundação que financia por volta de 2 bilhões de reais por ano em pesquisa. E também sou, como representante da FAPESP no Belmont Forum, e agora sou parte do comitê de direcionamento, né, que eles chamam. E estou aqui um pouco para falar dessa ideia dessa pesquisa transdisciplinar, o que é, principalmente a experiência do Belmont Forum. O Belmont Forum, eu vou apresentar para vocês, mas quem não sabe, é a maior rede de financiamento mundial de pesquisas de mudanças globais, por volta de 150 milhões de dólares por ano de financiamento de pesquisa. E eu vou explicar como funciona. Não é uma entidade, não está isso tudo na conta do Belmont Forum. Na realidade, é uma rede de várias organizações de financiamento, incluindo a FAPESP. E eu vou mostrar um pouco para vocês o que é essa apresentação do Belmont Forum. Eu vou mostrar a ideia promover a transdisciplinaridade. Assim? Vou mostrar para vocês um pouco o que é o Belmont Forum. Essa ideia de pesquisa transdisciplinar, que está muito ligada ao Belmont Forum. Vou falar um pouco da chamada que a gente tem. A gente tem uma chamada na Amazônia, inclusive, uma chamada, vão ter mais ou menos uns 30 milhões de dólares de investimento em pesquisa na Amazônia. E vou falar um pouco de um projeto, que eu acho que eu acabei vindo para o Belmont Forum. Eu fui líder, coordenador de um projeto, de um consórcio de pesquisa sobre cidades e governança de água, alimentos e energia. Então, um pouco da ideia do que é, dar um exemplo do que uma chamada que existe, incentivar, inclusive, vocês a olhar essa chamada e, a partir daí, também dar um exemplo de um projeto, e um pouco, não vou falar muito dos resultados, mas simplesmente o que seria um projeto do Belmont Forum. O Belmont Forum está muito ligado a essa investigação colaborativa, está no cerne do Belmont Forum. Eu acho que boa parte dos problemas que a gente tem hoje, principalmente mudança global, é muito difícil você resolver somente com uma disciplina, um pesquisador ou um grupo de pesquisa. Na realidade, você necessita de diversas disciplinas e diversas metodologias e também conhecimentos para você trabalhar com esse problema. Então, a ideia de investigação colaborativa está muito ligada ao Belmont Forum. O Belmont surgiu uma maneira de tentar trabalhar de forma colaborativa em pesquisa. Como eu falei, a maior rede de pesquisa de financiamento, a maior rede de financiamento de pesquisa do mundo, de ações globais, e a ideia é apoiar, o principal objetivo é a pesquisa transdisciplinar para promover conhecimento que apoia a compreensão, mitigação e adaptação às mudanças ambientais globais. Então, a gente tem... eu vou depois mostrar o site para vocês, mas a nossa missão é acelerar esse tipo de pesquisa colaborativa, focada na solução de problemas. E a ideia da transdisciplinaridade que a gente usa, o que seria transdisciplinar? Primeiro, envolve mais de uma disciplina, ou seja, é interdisciplinar, e multidisciplinar, ou seja, disciplinas que se cruzam. E, nesse caso, o Belmont Forum, em particular, tem que incluir as disciplinas de ciências naturais e ciências sociais em cada proposta. Então, tem que ter pesquisadores dos dois lados. Também, transdisciplinaridade quer dizer que tem que ter a coprodução do conhecimento e do uso desse conhecimento com aqueles que potencialmente participam da pesquisa e potencialmente depois vão usar essa pesquisa. Então, todo um processo de coprodução, que eu vou mostrar para você um exemplo, que é uma coprodução que começa desde a chamada. O desenho da chamada é um processo de coprodução.
né? E no caso do Belmonte Fórum, essa questão também de internacionalização. Então, nas chamadas tem que ser, nos consórcios de pesquisa, pelo menos 3 países diferentes, né? Não precisa ser estudar aqueles países, mas pelo menos tem que ter organizações de 3 países. No exemplo do ODA, por exemplo, nosso teve 6 países envolvidos. Então, um pouco isso, a ideia de transdisciplinaridade é ir além da multi e interdisciplinaridade e abordar também essa questão da coprodução, do uso desse conhecimento nas ações, né? Que a gente vai ver nessas ações colaborativas que está no cerne do Belmonte Fórum. Então, o Belmonte Fórum são fundado em 2009, tem 30 membros, quase todos eles são fundações ou agências de pesquisa, alguns países têm mais de um, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem 2 ou 3, no Brasil agora temos 2, a FAPESP e a FAPESC, que é de Santa Catarina. Temos alguns que são internacionais, como o IAI, que é Inter-American Institute, que é um guarda-chuva de pesquisa, na realidade uma organização internacional de países da América, incluindo Estados Unidos e Canadá, de toda a América, que financia a pesquisa, né? E temos vários outros parceiros, né, organizações que ajudam nesse processo. São 155 projetos aprovados até agora. São projetos da ordem de 1 a 2 milhões de dólares cada projeto. E já tive mais de 1.000 pesquisadores, pessoas que já foram beneficiadas por esses projetos, além de alunos, pós-docs e outros que trabalham também nos projetos. Então, isso tem praticamente uma rede no mundo todo. E as chamadas, quando a gente faz a chamada, vários desses parceiros, esses membros, entram como financiadores da chamada. Então, uma chamada pode, vou dar um exemplo, pode ter 4 ou 5 financiadores diferentes. Cada financiador financia de acordo com a sua regra, né? Então, a FAPESP financia de acordo com a regra da FAPESP, a National Science Foundation dos Estados Unidos, como a regra dele, e o KRI, que é a britânica, a regra da Inglaterra. Então, cada um financia seus agentes de pesquisa usando as suas regras, né? Então, um pouco como funciona um exemplo. Então, tem uma chamada, entram conjuntamente nessa chamada. A gente usou aqui no Brasil a Amazônia Mais 10, que é uma chamada que teve, apoio da FAPESP inicialmente, mas é uma chamada que usou mais ou menos o mesmo princípio do Belmonte Fórum, mas para organizações nacionais aqui do Brasil, para financiamento de pesquisa. É um projeto também que a gente tem, um projeto da Amazônia Mais 10, que está envolvido em instituições Rio, São Paulo, Pará e Amazonas, além da instituição britânica, né? Então, a gente tem uma rede de parceiros de financiamento. Então, essa ideia do Belmonte Fórum, que ela, como eu falei, a ideia de, principalmente isso, falar hoje de manhã, pesquisa de impacto. E para pesquisa de impacto, você realmente tem que, não diria pensar a curto prazo, mas diretamente aqueles que vão usar potencialmente essa pesquisa estejam envolvidos. Isso é mostrado por pesquisas que, em geral, quando tem essa coprodução na pesquisa, existe uma chance maior desses atores envolvidos depois usarem a pesquisa na prática, né? Então, a gente tenta trabalhar isso de forma interdisciplinar, com várias ciências, mas também com essa questão da coprodução, né? Também tem uma parte de capacitação científica, a ideia de formar os pesquisadores do futuro. Então, um foco muito grande em envolver alunos, envolver pessoas que potencialmente depois vão se capacitar nessa área. E é a maneira que a gente conseguiu se desenvolver, exatamente essa flexibilidade, né, de a gente fazer chamadas de forma que esses financiadores entram de forma voluntária, não tem que mudar suas regras de financiamento. Cada instituição financiadora, ele entra com a regra de financiamento próprio, né? E o Belmonte Fórum é baseado nessas CRAs, né, são ações colaborativas de investigação, que é todo o processo do início da ideia até os projetos, a finalização dos projetos. Então, você, com a missão do Belmonte Fórum, né, você, em geral, alguém traz essa ideia, um dos parceiros de financiamento traz essa ideia. Essa pesquisa da Amazônia foi uma ideia da FAPESP, que é a FAPESP que trouxe para o Belmonte Fórum. Gostaríamos de
ver a possibilidade de financiar uma chamada sobre a Amazônia. Aí, tendo o apoio de pelo menos 3 financiadores, começa o processo que a gente chama de scoping, né? Você vai desenhar a chamada. E, durante esse desenho, né, você tem essa parte de co-design, né? Você começa a desenhar a chamada de forma aberta, inclusive que eles estão interessados, tem algumas chamadas agora, por exemplo, na área, eu vou mostrar o site depois, na área de saúde e mudanças climáticas, tem chamadas na área agora de migração, tem várias chamadas rodando que o processo de scoping qualquer um pode participar e ajudar a desenhar os principais focos, né? E também tem toda a parte de co-implementação, ou seja, uma vez que sai a proposta, você trabalha na pesquisa e depois tem toda essa parte de disseminar essa prática que você desenhou com a pesquisa e, de alguma forma, medir o impacto depois, né, na aplicação. Então, o nosso projeto, por exemplo, terminou o ano passado. Esse ano, no final desse ano, a gente vai fazer uma análise do impacto desse projeto em políticas públicas, por exemplo. Nesse caso, a gente trabalhou com cidades, atores locais. Então, é um pouco assim que funciona todo um processo da ação colaborativa. Você começa a colaborar com esses atores. Alguns deles depois participam da implementação do financiamento. E, no final, você também participa de análise do impacto dessas ações, né? Então, hoje tem não só a parte de papers, mas então essa funciona no enfoque que eu falei inicialmente, né? Esse transdisciplinar, que é, no caso, várias disciplinas com coprodução com os usuários e com essa parte internacional. Então, isso é um pouco das 20 CRAs. CRAs é essa ação colaborativa que são uma chamada, que às vezes tem, no nosso caso, eram 15 projetos. Cada projeto era um consórcio de pelo menos 5 instituições, ou seja, tinham quase 100 instituições envolvidas numa CRA. Então, o que acontece? Você tem um número muito grande de projetos e de atores que já participaram em projetos do Beaumont Forum, né? Claro que você tem um foco muito grande na Europa e América do Norte, porque são os maiores financiadores, né? Então, em geral, eles só financiam suas instituições. É difícil achar quem financia pesquisa em outro país, de instituições de pesquisa de outro país, em geral. E você tem aqui um pouco um gap menor na América Latina, que é praticamente a FAPESP, que é a maior instituição da América Latina de financiamento de pesquisa do Beaumont Forum, então muito concentrado em São Paulo, né? Estão vendo aqui na Amazônia não tem poucas instituições, porque não tem nenhum, o CNPq e a CAPES não estão envolvidos, né? Porque não tem, não são parte do Beaumont Forum. E África e Oceania um pouco menos. Então, a gente vê uma distribuição das instituições de pesquisa, né, nas diferentes chamadas. Aqui são as cores, são as diferentes chamadas. Então, você tem, por exemplo, essa cor azul é a Ocean 2018, era uma chamada sobre oceanos, né, questões dos oceanos. Você tem, por exemplo, essa mais amarelinha sobre o Ártico, em 2014, uma sobre biodiversidade, em 2014, e assim por diante, né? A gente teve uma sobre solo, né, e várias outras chamadas, que cada cor representa participação nessa chamada. E a ideia do benefício é exatamente isso: você cria esse ambiente colaborativo internacional com várias instituições, com a ideia de ter um impacto. As propostas são submetidas conjuntamente, né, no site do Beaumont Forum, mas também a gente tem que submeter as propostas pelas agências de financiamento, né? E com isso conseguimos construir, né, uma comunidade grande de pesquisadores. Já falei, mais de 1000 pesquisadores já participaram de projetos do Beaumont Forum, e, em geral, pesquisadores são mais, diria, sêniores, né? Então, a gente tem uma rede grande de pesquisadores e agora a gente se reúne, inclusive, quem estiver interessado, nesse encontro, que é anual ou bianual, que se chama Sustainability Research and Innovation Congress, que é um congresso dessa ideia de transdisciplinaridade do Beaumont Forum com o que chama Future Earth, que é uma instituição de pesquisadores puramente, né?
Então, a gente organiza esse evento, o último foi no Panamá, o próximo vai ser na Finlândia, anualmente trazer os resultados do projeto, os líderes do projeto em andamento, eles vão também para esse evento, apresentam os resultados, e muitos potenciais usuários também estão nesse evento. Então, para quem estiver interessado, e também é aberto para quem tiver qualquer ideia, né? Inclusive está aberto a chamada, vocês olham do SRI 2014, 2024, que para uma ideia do que seria essa iniciativa, né? E quem quiser um pouco de propaganda, se tornar parceiro, ou seja, em geral é uma instituição de financiamento de pesquisa, mas pode ser uma instituição que trabalhe com pesquisa e que queira, de alguma forma, colaborar com o Belmont Forum, né? Que tenha um foco específico. Então, a gente, por exemplo, tem várias instituições que trabalham numa área específica. A gente tem uma organização que chama Mountains, que estuda pesquisa em montanhas. Eles estão trabalhando agora com o Belmont Forum para fazer uma chamada sobre montanhas, mudanças globais em montanhas, né? Então, um pouco... E a ideia é tentar uma instituição, não necessita ser nacional, como diz a FAPESP, não uma instituição nacional, só de São Paulo. Agora a gente também a FAPESP, né, a Fundação de Apoio à Pesquisa de Santa Catarina, também é membro do... Então, a ideia é que quem estiver interessado, talvez eu possa passar alguma informação. Tente convencer, né, as suas instituições também a participar. Quem estiver interessado, eu posso também passar os contatos de como se tornar um membro do Belmont Forum, participar dessa chamada. Porque o que acontece, por exemplo, a vantagem, por exemplo, a gente vê na FAPESP, a FAPESP coloca R$ 1 milhão numa chamada para financiar talvez 5 projetos, mas o total desses projetos às vezes chega a 20, 30 milhões, ou seja, bota 1 milhão, seus pesquisadores participam de 30 milhões de ação em pesquisa, que multiplica, né, o impacto desse projeto. Então, é interessante como uma maneira de você alavancar recursos para pesquisa. Vou dar um exemplo de uma chamada que está aberta agora para a finalização do scoping. Ela vai ser lançada, essa CRA, né, Ação Conjunta, sobre a Amazônia e Florestas Tropicais, vai ser lançada no ano que vem, para os projetos começarem em 2025, início de 2025. Vai ter a chamada, em geral, são 2 passos, uma proposta inicial que seleciona os finalistas para enviar a proposta final, né? Essa foi uma ação que começou com uma ideia da FAPESP, e tem o IAI, né? o Inter-American Institute, que é essa instituição dos países da América para pesquisa conjunta, é também uma parceira no desenvolvimento do escopo. Então, a FAPESP que liderou esse escopo. A gente fez, inclusive, um escopo na Amazônia, em Santarém, em setembro, né? A ideia porque essa chamada, a gente viu uma das áreas mais vulneráveis às mudanças globais e aos impactos ambientais são as florestas tropicais, não só na Amazônia, mas também na África e na Oceania. Então, boa parte dessas florestas também, o que a gente viu, tem uma capacidade muito limitada de gestão de políticas públicas e de capacidade de controlar esses impactos. São, em geral, países de renda baixa ou renda média, né? Boa parte desses países que têm essas florestas tropicais. E quando eu falo floresta, não é só na Amazônia, de árvores, né? Por exemplo, o cerrado, até o sertão é considerado floresta, é outro tipo de floresta, mas é considerado floresta, savana, né? Então, a gente tem todo tipo de ecossistema envolvido, não só somente florestas com árvores, né? Então, a gente está nessa parte, né, de co-design, a gente está terminando, montar a chamada, a proposta, e essa proposta vai ser lançada no início do ano que vem para os consórcios, de acordo com as suas regras, entrar. Então, se for na página do Belmont Forum, né, você vai ver as chamadas que eu vou mostrar para o Scope. Então, por exemplo, a gente está agora com a Amazônia, mas tem uma chamada sobre líderes do futuro, uma sobre a África, Environmental Peacekeeping, essa sobre desastres, né, e outras que sejam talvez do interesse de vocês. Então, a ideia é estar nesse estágio, e os projetos vão se abrir, os projetos vão começar em 2025,
e no final dessa década que a gente vai fazer uma avaliação total do impacto dessa chamada. Então, a gente está, como diz a chamada da Amazônia, da ideia também, não é uma chamada para estudo só ecológico, que a gente viu boa parte das pesquisas amazônicas são pesquisas ecológicas, essa não é uma pesquisa só ecológica, pode entrar até ecologia, mas tem que ter ciências sociais, ciências naturais e juntas, né? Para tentar olhar o problema. É aquela ideia também de ter os atores, no caso da Amazônia, ou atores de outras florestas tropicais, que estejam os atores envolvidos no desenvolvimento da proposta. Tá aí um pouco o que foi, a gente começou, a ideia surgiu em 2021, mas por causa da pandemia, acabou a gente atrasando, então a gente teve o escopo inicial, tivemos vários escopos específicos, né? Uma foi sobre a questão mais de conhecimento científico, outros mais sobre a Ásia, a África, regionais, e a gente fez um específico sobre conhecimento local, né, de populações tradicionais e assim por diante. Então, a ideia, várias rodadas de scope, a gente terminou de desenhar a proposta central, lá está aberto a ideia do rascunho dessa chamada e ela vai ser lançada ano que vem, né? E esses são os temas prioritários que a gente identificou na pesquisa sobre florestas tropicais. A ideia de, principalmente, co-conhecimento, co-produção de soluções com povos indígenas, comunidades locais, né? Uma área que tem pouco conhecimento. A questão também de conexão com os feedbacks regionais e talvez globais, como as florestas não funcionam de maneira isolada, boa parte, a gente teve agora numa sessão sobre a Amazônia, boa parte que acontece na Amazônia, os drivers, né, os influenciadores dessas mudanças são agentes de fora, até às vezes agentes globais, né, o mercado da China, por exemplo, influencia muito a Amazônia, né. Também as soluções baseadas em serviços e ecossistemas, que a gente tem todas as ideias de pagamento, mas realmente, efetivamente, pouco. Combate à pobreza e vulnerabilidade, bioeconomia, questões de instituições de governança desse processo e sistemas de dados abertos, né? Ou seja, gerar pesquisa. Existe muita pesquisa, por exemplo, na Amazônia, mas boa parte dessa pesquisa fica fechada. Poucos atores locais têm pouco uso dessa pesquisa, exatamente, primeiro, que eles não conseguem nem acessar essas pesquisas, né? Ou seja, por questão de direitos de propriedade, ou questão de língua, e assim por diante. A gente está tentando também ver essa questão da língua, como a gente inclui outras línguas, né? não nesse processo de coprodução. É que às vezes é difícil a gente estar lá, porque acaba custando, você querendo, o preço do projeto acaba aumentando também. Então, como a gente consegue fazer. Uma ideia, esse é um exemplo, né, da CRE, então vai ter uma chamada na Amazônia, possivelmente vão ter 20 a 30 projetos, consórcios de projetos, talvez possivelmente 100 ou mais instituições do mundo envolvidas numa pesquisa na Amazônia e vão estar estimando entre 20 e 30 milhões de dólares que vão ser investidos nesses projetos de pesquisa. Então, a gente vai gerar uma ideia, gerar um conhecimento global sobre florestas tropicais, né, com foco na Amazônia, inicialmente era só a Amazônia, mas se ampliou para florestas tropicais pelos próprios membros do meu Fórum Paraná. Outros membros da Ásia, da África, têm problemas similares ao problema da Amazônia, então a ideia é de ter uma perspectiva mais de florestas tropicais e menos somente da Amazônia. Um pouco isso é um exemplo, né, então, da Amazônia que a gente tem. É um pouco aí como em 2025 vai começar esse financiamento. Quem estiver interessado, eu posso passar também mais detalhes sobre esse processo de chamada que vai ter a partir do ano que vem. Vou dar um exemplo agora de um projeto. Oi? Vou dar um exemplo de como funciona o projeto. Esse é um projeto que chama Entendendo Iniciativas Inovadoras do Nexo Agroenergia Alimentos em Cidades. Foi um projeto que eu fui o líder do projeto, o consórcio, que era um projeto de mais ou menos de 1,3 milhões de euros, e tínhamos a FGV, tínhamos instituições de pesquisa, outra Universidade de Yale, esse é um centro da Universidade de Estocolmo, e a Minchuan University, que é uma universidade de Taiwan. E tínhamos também parceiros que trabalhavam diretamente com as cidades. O ICLEI é uma rede de cidades que
que é Local Governance for Sustainability, tem a sede dela para a América Latina aqui em São Paulo, mas a gente e a The Nature of the Cities é uma instituição que trabalha com pessoas que trabalham com natureza na cidade. É uma rede, tem pesquisadores, tem gente de cidades, tem ONGs, então uma rede que ajuda a disseminação do projeto, das ideias do projeto. A gente teve esses financiadores, né, foram 6 financiadores diferentes, então esse recurso, a FAPESP colocou mais ou menos 100 mil euros, né, então foi um projeto que a gente coordenou aqui de São Paulo, que colocou 100 mil euros, mas no final o projeto multiplicou por 13, né, os recursos que a gente coordenou. Né. A gente teve apoio institucional das cidades, foram 10 cidades, eu vou mostrar para vocês, e outros parceiros, né, que ajudaram, a FAO, CBD, outras áreas do ICLEI, o próprio Belmont Forum Urban Europe, que é uma rede de cidades europeias que cofinanciou essa chamada, também foi o parceiro. Aqui tá, não dá para ver, mas aqui tem o link para o projeto, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Então, só para dizer como funcionou, esse foi um projeto de uma chamada de aproximadamente também foi uns 20 milhões, tiveram 15 outros projetos, né? Foram 15 outros projetos, nosso projeto está aqui, ó, IFN, é esse daqui. Mas tiveram 15 outros projetos, financiaram 15 consórcios, né? Com mais ou menos 60 instituições envolvidas. Então, a gente criou uma rede global de pesquisa sobre água, alimentos, energia e cidades, que não existia. Toda essa ideia do Nexo é muito ligada à agricultura. A gente trouxe essa ideia para dentro das cidades. Hoje a gente tem uma rede, né? Criaram até um periódico na área, né? Um dos parceiros, e a gente conseguiu. Agora terminou os projetos, né? E a rede continua trabalhando com outros projetos, outros financiadores, mas o Belmont Forum sempre tenta trazer esse pioneirismo na pesquisa, né? Cria essa rede de pesquisadores, eles desenvolvem a pesquisa, criam tipo um currículo deles na área e depois habilita eles a buscar outros financiamentos fora do Belmont Forum. Então, é sempre isso, é começar e depois essas redes continuam. Você cria também vínculos, né? Acabamos conhecendo, mesmo com a Covid, eu conheci talvez 30 outros pesquisadores de outros projetos que trabalham com essa área, que hoje eu tenho contato, se precisar, por uma outra chamada, eu posso chamá-los, convidá-los, eles me convidam também para bancas, para outras coisas, que a gente criou uma rede muito interessante. Esses daí foram 6 financiadores, que foram os países envolvidos, né? América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia, praticamente todos os continentes financiaram essa pesquisa. A gente desenvolveu a pesquisa, foram em 82 cidades, mas foram 10 que a gente fez um trabalho mais detalhado, mais profundo, foram essas cidades aqui no Brasil, foi Florianópolis e São José dos Campos, aqui em São Paulo. Nós tivemos 4 cidades da África e 4 cidades da Ásia. Então, foram 2 da América Latina, do Brasil, 4 da Ásia, 4 da África. Então, um pouco essas cidades onde a gente estudou. Vamos falar um pouco de como foi. Então, a ideia, a gente tem os consórcios, né, dos parceiros, e a ideia de pesquisa transdisciplinar, a gente gera publicações acadêmicas. Esse projeto foi mais ou menos 50 artigos em revistas indexadas, mais ou menos indexadas com um fator de impacto, mais ou menos 50 artigos, né? Talvez metade foi do nosso grupo aqui de São Paulo, metade do resto também. A gente também teve a coprodução, aquela ideia que a gente falou de transdisciplinaridade, da cooperação com as cidades. Então, as cidades, mesmo com a pandemia, eu acho que até facilitou, que teve participação de mais de 50 cidades do mundo nesse projeto. A gente trabalhou em 10, mas mais de 50 cidades ajudaram na coprodução do conhecimento. A gente teve uma parte de disseminação também. Então, o conhecimento que a gente gerou foi tanto conhecimento mais acadêmico, científico, e conhecimento vindo dessa cidade, conhecimento mais de prática e uso desse conhecimento. Então, e no final, a gente tirou um guia, né, que esse guia está sendo usado agora pelo ICLEI para ser trabalhado com essas cidades. O ICLEI, inclusive, vai ter o Congresso Nacional do ICLEI, vai ser ano que vem, aqui em São Paulo, e a gente vai ter uma série de eventos, iniciativas ligadas a esse projeto, que o ICLEI foi um dos parceiros. Então, a ideia é a gente tentar disseminar esse conhecimento para talvez 200 a 300 cidades do mundo que usam o conhecimento que a gente gerou, né? Só parte mais o que era o projeto, basicamente a gente usava a inovação
da capacidade de inovação das cidades, que é a nossa área mais de gestão, a gente trabalhou com inovação, eu sou da área de gestão pública, né? Então, a ideia de níveis de capacidade das cidades, a gente tentar entender em que nível de capacidade, em inglês, capabilities, né? Eles dividem capability, em português a gente não divide muito, mas é esse nível, e a gente tentar entender os mecanismos de aprendizagem. Como as cidades, uma cidade que é no nível 3 de capacidade naquela área, como ela saiu do nível 1 para o 2, do 2 para o 3, que mecanismos de aprendizagens foram isso. Então, a área principal que a gente trabalhou foi essa parte. A gente, por exemplo, o caso de Florianópolis, foi uma que disseminou esse de compostagem, né, bem interessante essa inovação, uma coisa também única. Hoje tem 400, um projeto, começou com um projeto de compostagem e virou um projeto de agricultura urbana exatamente para usar a compostagem vindo dos projetos de compostagem. Então, bem interessante, a gente já analisou principalmente a parte de liderança aí nessa questão de inovação. A gente, na China, teve Kunming, né, que é uma cidade da China, eles acham pequena, uma cidade pequena de 5 milhões de habitantes, né, mas eles têm uma iniciativa inovadora interessante, que é o pagamento por serviços ecossistêmicos entre os municípios, onde tem esse lago era muito poluído, eles criaram os municípios a jusante, né, pagando pela poluição do lago, por os municípios a vazante. Com isso, eles conseguiram reduzir bastante a poluição desse lago. Né. E no nosso projeto, né, a gente gerou, falei, tanto a parte da produção acadêmica, um público mais amplo, um livro, mas também esse manual, esse manual está sendo traduzido para o português, e a gente disseminou já esse manual para mais de 50 cidades por diversos meios, tanto diretos, né, com workshops com as cidades. A gente fez em São José, fizemos em Florianópolis, por Zoom, também em vários fóruns, né, a COP da biodiversidade, o World Urban Forum, no congresso do ICLEI do ano passado, vamos fazer esse ano. Então, a ideia, esse manual a gente vai traduzir para outras línguas, está sendo mandarim, português e espanhol, e a ideia é disseminar para o maior número possível de cidades. Então, a gente volta, né, àquela ideia inicial do Belmonte Forum, que é o exemplo, vou botar aqui, que é ficar isso daqui, que é essa ideia da transdisciplinaridade, como você criar uma pesquisa junto com os potenciais usuários, com várias especialidades, ou seja, você dá solução para o problema não só com viés de ciências sociais, ou não só com viés de engenharia, mas um viés de todas as disciplinas. Você consegue realmente achar os detalhes das soluções, né, tanto do aspecto social e também dos aspectos mais técnicos, né, das ciências naturais. E a ideia também dessa rede, a gente criou essa rede imensa que ajudou na troca de experiências sobre essa questão de governança de água, energia e alimentos em cidades, mas também de criar essa rede hoje que a gente tem e os pesquisadores que participaram dessas chamadas, que a gente cria uma rede global, né, de trabalho nessa área. Um pouco isso, né, quem tiver, falei, interesse, eu posso passar mais informações sobre o Belmonte Forum, sobre o projeto, sobre essa chamada da Amazônia, e estou aqui à disposição, não sei, para se vocês tiverem alguma pergunta ou sugestão, vocês estejam à vontade. Então, professor Adjane, por favor. Eu não sei como é que é, acho que tem Zoom aqui, tem Zoom? Tem alguém no Zoom? Tem ou não? Zoom? Então tá, pode fazer a pergunta. Assim. Obrigada. O nosso questionamento é sobre como que uma cidade, assim, que não tenha todo esse potencial apresentado nas cidades ali de instituições parceiras, ou poderia pensar em participar, existe a possibilidade de pontos focais, como é que vocês trabalham isso? Ou essa possibilidade não... Bem, o parceiro, na realidade, é a instituição de pesquisa, né? Ela pode fazer pesquisa em todo lugar. Nós estamos em São Paulo, na cidade de São Paulo, já não fez pesquisa em São Paulo só. A gente fez nessas 10 cidades.
E é mais o interesse, que eu diria, do interesse da cidade de participar, de coproduzir o conhecimento, independente do tamanho. Por exemplo, essa chamada da Amazônia, na Amazônia temos 2 cidades grandes e 2 ou 3 médias, o resto são cidades pequenas. Uma das cidades que a gente está trabalhando chamado Amazônia, mas é Carauari, que é uma cidade de 20 mil habitantes, né? Então, cidade se interessou, uma cidade está interessada nessa área de sustentabilidade, participa, coproduz, né? E com isso é o que interessa. Mas o pesquisador, em geral, tem que ter uma instituição de pesquisa e seja potencialmente financiada pelo Belmont Forum. Por exemplo, vocês estão lá em Santa Maria, vocês podem ser, como como eu chamo lá, FAPURGS, como é? A Fundação de Pesquisa FAPERGS, né? Não está no Belmont Forum, a FAPERGS está, mas tem a AIA, que é o Inter-America Institute, que inclui o Brasil. Então, vocês podem, por exemplo, mandar uma proposta, mas aquela ideia, você tem que ser pelo menos 3 países, tem que achar parceiros em 2 outros países, tem que ser uma pesquisa interdisciplinar, transdisciplinar, ou seja, gente de ciências sociais, vocês são da administração, mas tem que achar gente de ciências duras, pode ser das outras instituições, e tem que ter pelo menos 3 países financiadores. Exatamente, uma rede. E tem, inclusive, o Belmont Forum, quando abre a chamada, que eu vi que talvez, não sei se tem internet, abre como uma área que você busca parceiros. Você coloca lá, sou da área de administração, tenho um interesse nessa área, gostaria de parceiros. As pessoas entram, então cria também essa rede pré-proposta, para montar propostas. Às vezes tem só 2 parceiros, está precisando de um parceiro na Amazônia, coloca lá. E o Brasil, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de financiar gente fora do nosso país. Outros lugares é possível. Na União Europeia, já passei projetos da Inglaterra que me financiaram. Né? Financiou a minha pesquisa lá da Inglaterra. Tem lugar, a Alemanha... O Brasil, por exemplo, é muito difícil financiar cidades. Só financia o pesquisador, não financia cidades. A gente conseguiu, por exemplo, o ICLEI participou pela Alemanha. Então, o dinheiro das cidades para participar do nosso projeto foi via Alemanha, porque a FAPESP não permite. A FAPESP não permite que a gente pague, por exemplo, uma pessoa de uma cidade para viajar para fazer pesquisa, ou participar de um congresso. Não permite a mim ou outros pesquisadores viajar, mas não o pessoal da cidade. Então, você tem que meio que conhecer as regras um pouco de cada um dos financiadores para você montar o projeto. Isso demora um certo tempo, né? A gente vê isso, que você tem que ter essas nuances de transdisciplinaridade, os parceiros, o que cada um vai fazer, as etapas do projeto, mas também como você vai financiar isso, né? Como você vai financiar cada parte, porque nem todo órgão de pesquisa financia igual, cada um usa as suas regras. Né? Acho que tem que apertar o botãozinho aqui, ó. Não, Acho que eu vou ficar lá contigo. Pode cada pesquisador, por exemplo, vir com o financiamento da sua instituição de pesquisa. Pode. E aí já considerar como, de repente, uma contrapartida ali? Exatamente. Ou entrar como parte do projeto. Por exemplo, você tem pessoas que trabalham com autofinanciamento. Estão no projeto, tem outro financiamento, pode juntar o projeto estabelecido e participar do projeto com o seu próprio financiamento. A gente teve caso no nosso projeto de uma instituição que foi assim. Inclusive, isso foi a instituição da China. Eles vieram com o próprio recurso deles para participar do projeto. Porque eles não estavam no projeto inicial, né, mas eles vieram se associar. Então, tem várias... A ideia é facilitar essa participação. Né? Não tem nada que impeça você ter outros tem meios. as regras para ter o projeto oficial. O Belmont Forum são as regras gerais do Belmont Forum, depois tem as regras dos financiadores. Mas uma vez que o projeto está rodando, você tem como conseguir outro tipo de financiamento. Né? Por exemplo,
tem uma rede que chama JPI Urban Europe, que é uma rede de cidades europeias. Eles financiaram uma parte do nosso projeto. Convidaram a gente para participar de alguns eventos que eles fizeram na África. Por exemplo, eu fui 2 vezes à África para mostrar um pouco do nosso projeto, que tinha essas 4 cidades da África, né? Então, foi financiado por essa rede europeia que não tem nada a ver com o nosso projeto, inicialmente. Então, a gente se interessou e a gente continuou conversando. Bem, obrigada. Mais alguma outra pergunta? Sugestão? Se quiser só para apresentar também, porque eu acho que tem gente no Zoom, aí que não conhece. Boa tarde, meu nome é Lucas Ávila, sou da FSM. Verificando várias ações que foram apresentadas, projetos, um ponto que me chamou a atenção é que os projetos, muitas vezes, são para resolver os problemas atuais, né? Seja educação, resíduos, foods, alimentos e tal. A perspectiva dos projetos é para, talvez, resolver esses problemas e criar soluções, ou qual a perspectiva da Fundação? Como eu disse, são projetos transdisciplinares, tem que ter envolvimento das pessoas da prática. Dificilmente você vai conseguir um projeto teórico. A gente não financia de física teórica, sei lá, ciclotron, sei lá, olhar uma partícula atômica, como influencia nas mudanças climáticas. Eu acho que isso é um projeto que está um pouco fora de escopo. Em geral, o projeto é bem, eu diria, aplicado, pesquisa, mas tem que ter um componente robusto científico. Então, quer dizer, por exemplo, os pesquisadores têm que ser pesquisadores, que é a principal coisa, pesquisadores que tenham bom histórico de publicações, por exemplo. Não só, em geral, quem lidera a pesquisa são os pesquisadores, né? Inclusive, as instituições que a gente trabalhou, as pessoas tinham pesquisadores. O próprio ICLEI tem pesquisadores, a gente convidou para pesquisa para o ICLEI, né? Como o IMBRAPA, né? Por exemplo, aqui no Brasil. Mas tem pesquisadores lá. Então, quem participa recebe financiamento e lidera a pesquisa é o pessoal da ciência, assim eu diria, os pesquisadores. Mas interage diretamente com os atores da prática, podem ser empresas, tiveram projetos que tiveram empresas envolvidas, ONGs, né, governos nacionais, nossos subnacionais, e podem participar, inclusive serem financiados. O caso do Brasil, que não financia. O Brasil não financia, em geral, a pesquisa mais aplicada nas cidades, os órgãos financiadores de pesquisa. Mas outros países financiam. Então, participa da pesquisa, gera conhecimento, como eu mostrei, mas é um outro tipo de conhecimento, não é o conhecimento científico, não é método científico, né? Conhecimento científico, o conhecimento pode ser gerado de várias formas. O conhecimento científico é um tipo de conhecimento, tem conhecimento tradicional, conhecimento da prática, né? Nossa área mesmo de administração, boa parte dos conhecimentos da administração vem da prática. Depois a gente estuda e teoriza, né? Mas quase tudo da administração veio um pouco da prática, né? Se olhar, se pensa na administração, veio um pouco da prática e a gente estudou e teorizou, né? Um pouco. Então, tem esses outros tipos de conhecimento são também importantes. Na chamada da Amazônia, por exemplo, botaram muita ênfase em conhecimento tradicional. Tem muito conhecimento tradicional das comunidades indígenas, quilombolas, outros países têm outro tipo de também conhecimento mais tradicional, né, que se acha que hoje é pouco explorado isso, e é um conhecimento que está se perdendo, né, precisa ser mais formalizado, né? Então, nessas discussões que a gente teve do escopo, a gente viu isso, tem muito conhecimento fora do conhecimento científico que está sendo perdido. Por exemplo, conhecimento sobre as plantas, conhecimento medicinal, de uso das plantas, por exemplo, das florestas, é um conhecimento que está sendo perdido. Os jovens dessas comunidades que a gente vê, a gente visitou, eles já não estão mais interessados em ficar na floresta, querem ficar no celular, olhar Netflix, então ninguém quer ficar. Então está se perdendo muito esse conhecimento, que é um conhecimento que é passado de pai para filho. E é um conhecimento mesmo na prática, você olha lá. Então, foi uma ênfase grande que colocaram nesse mapeamento desse conhecimento tradicional nas florestas tropicais que está sendo perdido, né? E que possivelmente tem uma coisa mais fácil. O senhor pode se apresentar também?
Eu sou professora da Unicentro, sou professora Solange, e essa temática da Amazônia é algo que me instiga muito. Quando o professor traz à tona essa questão dos povos tradicionais, né, os povos originários. Mas qual é a possibilidade de se estender para além, tendo em vista que o estado do Paraná ele tem aproximadamente 67 mil habitantes indígenas. E essa reflexão que eu faço, tendo em vista que eu já fiz algumas imersões ali na região de Guarapuava, no município do Rio das Cobras, no município de Nova Laranjeiras, na terra indígena do Rio das Cobras, e eu compreendo perfeitamente a sua fala. Porque quando você começa a conviver nesses territórios, nessas terras indígenas, você percebe toda essa questão cultural, né, que há essa necessidade. E pasme, em Curitiba nós temos um museu, um museu indígena, e eu fui ver qual era o material que estava lá disponível, né? Muito pouco é retratado sobre os povos tradicionais, né? Seja esse em termos de alimentação, rituais, os cultos, as casas de reza. E no estado do Paraná, algumas das escolas, elas têm uma arquitetura típica indígena, né? Então, eu vejo assim, o estado do Paraná é o lugar que mais vamos dizer assim, tem a maior concentração de indígenas. E também é um lugar esquecido, né? Então, e está lá a nossa tradição, né? Algumas cidades possuem esses nomes e tudo mais. Então, aqui é mais no sentido provocativo mesmo, de se pensar para além, né, vamos dizer assim, da Amazonas, porque o nosso país é rico e as nossas crianças hoje convivem com várias etnias. Muito obrigada. Não, está certo. E tanto é que foi ampliado o escopo das florestas tropicais. Não sei se o Paraná tem uma parte, pelo menos a da costa tropical, né? Ali a parte da costeira, então pode ser entrado. E o conhecimento tradicional é mais amplo, não é só indígena. Por exemplo, no Paraná tem os faxinais, eu estudei os faxinais lá, que é uma coisa que veio da Europa, né? E é bem interessante, lá da Europa do Leste, os poloneses, sei lá, alguém trouxe. É bem interessante, que tem um conhecimento tradicional muito ligado, que não é indígena, né? Mas também já não existe mais na Europa. É bem interessante, só existe lá na região do Paraná, Santa Catarina, acho que aqui em São Paulo, que tem esses faxinais, que são áreas bem interessantes em termos de conhecimento tradicional, né? Então, acho que todo esse conhecimento é importante, né? E é importante, eu acho interessante essa conexão com o conhecimento científico. Acho que tem uma maneira, o conhecimento científico é poderoso também para sistematizar esse conhecimento. Tem países que são líderes na área, por exemplo, a Índia tem uma iniciativa muito interessante do conhecimento da medicina tradicional, que está reportando todo, analisando, compilando, sistematizando esse conhecimento, que o conhecimento científico ajuda nessa parte, sistematização, de esse conhecimento não se perca facilmente, que é um dos problemas do conhecimento tradicional. O conhecimento tradicional, boa parte dele não é sistematizado em termos de escritos, né? E a transmissão é muito feita de pai para filho. Então, se perde com o tempo, com a mudança de gerações, migrações, perda de interesse, como diz os jovens. Hoje a gente tem um problema grande, que é isso, os jovens não estão interessados em floresta, é internet, ficar no celular, mesmo dessas comunidades tradicionais. E acaba, talvez, perdendo muito desse conhecimento, se ele não for sistematizado numa maneira. Eu sei, inclusive, que tem um centro aqui da IBM, que está na USP também, eles estão sistematizando alguma forma desse conhecimento, que o jovem não está interessado mais em floresta, mas se você colocar esse conhecimento no celular, de forma digital, ele vai se interessar muito mais nesse tipo de conhecimento. Então, formas de você tentar sistematizar e fortalecer esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento que tem uma aplicação utilitária também. Né? Se perder, depois quantos anos vai demorar uma empresa farmacêutica para tentar desenvolver esse conhecimento do nada, né? Que vai demorar muito mais tempo e um recurso muito maior.
né? Mais alguma pergunta? Não? Então, acho que é isso. Estou à disposição. Vou estar aqui no EGEMA até sexta. Quem tiver interesse, conversar, parceria, esteja à vontade. Gostaria de agradecer mais uma vez ao EGEMA, aí, 25 anos, que eu já participo dele desde o primeiro. Acho que sou um dos poucos aqui. Então, desejo a todos aí um bom EGEMA e nos vemos aí pelos corredores. Estou à disposição para qualquer outra pergunta, interesse. Obrigado. Tchau.